Bora lá, fiel, para as últimas novidades do Corinthians desta quarta-feira. O Alexandre Silvestre está lá em frente ao Parque São Jorge confirmando tudo do timão. Infelizmente, o atacante Kaique provavelmente vai perder a temporada com a lesão que ele sofreu no joelho. Por isso, a necessidade de mais reforços. Então, o Corinthians já se movimenta no mercado de transferência em relação a reforços e o Fernando Diniz disse que a prioridade são atacantes de ponta. Então, bora ver um nome que surgiu no Parque São Jorge aqui no vídeo de hoje. Então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Corinthians segue se movimentando nos bastidores e pode estar de olho em mais um reforço para o setor ofensivo. O nome da vez é o atacante Viktor Sá, jogador que já foi destaque no futebol brasileiro e atualmente atua no Krasnodar da Rússia. A informação é que o Timão já abriu conversas para entender a situação do atleta, que tem contrato até o meio deste ano e pode ficar livre no mercado, o que torna a negociação ainda mais interessante, já que não envolveria custos de transferência. E esse detalhe pesa muito, porque o Corinthians vive um momento financeiro delicado e busca oportunidades de mercado, principalmente jogadores livres ou com baixo custo. Mas não vai ser fácil. O Internacional e o Botafogo também entraram na disputa pelo atacante, o que deve esquentar ainda mais essa briga nos bastidores. E aí entra um ponto importante. O Viktor Sá não é um nome qualquer. Ele já conhece bem o futebol brasileiro, teve passagem consistente pelo Botafogo e chega com bagagem internacional. No Krasnodar, vem tendo números razoáveis e pode atuar principalmente pelos lados do campo, justamente uma das carências do elenco atual do Corinthians, ainda mais com a lesão do jovem Kaique, que vinha ganhando muito espaço com o técnico Fernando Diniz. Pelo grau da lesão, Kaique deve perder a temporada pelo Corinthians. Inclusive, a busca por um ponta é um pedido direto do técnico Fernando Diniz, que quer pelo menos 2 ou 3 reforços ofensivos para dar mais opções ao sistema de ataque. Agora, vamos ao cenário real. O Corinthians sofre quando precisa de alternativas no ataque. Quando o time não tem suas principais peças à disposição, o rendimento cai bastante. E é justamente por isso que a diretoria está no mercado, tentando antecipar negociações e não repetir erros recentes. Mas aí fica a pergunta, fiel: o Viktor Sá seria realmente a solução para o ataque do Corinthians? Ou é mais um nome de oportunidade, sem aquele impacto que o time realmente precisa? Vale a pena disputar com outros clubes por um jogador de 32 anos? Porque uma coisa é fato, o Corinthians está atento ao mercado, mas vai precisar ser cirúrgico. Erro agora pode custar a temporada. Acerto pode mudar completamente o nível do time. E aí, fiel, você aprova o nome de Viktor Sá no timão? Jesse Lingard, enfim, desencantou com a camisa do timão. Yeah, it's amazing feeling. Lingard disse que é um sentimento incrível marcar porque havia tempo que não fazia um gol e que não começava como titular. Ressaltou que Diniz deu confiança a ele e que o timão jogou bem. Foi na partida contra o Barra, na ressacada pela 5ª fase da Copa do Brasil, que o inglês balançou as redes com o manto corintiano pela primeira vez. O GS fazia muito tempo que eu não via jogar e tô conhecendo ele de perto agora, tá evoluindo, e o Zaca também. Tá, eu tô gostando daquilo que eu tô vendo. E se o belo voleio de direita veio da Inglaterra, tinha também um atleta de um outro continente buscando o primeiro gol dele. Agora o foco do Corinthians é direcionado ao Vasco da Gama, que vem de vitória contra o Paysandu pela Copa do Brasil e enfrenta o Timão domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vai, Corinthians! Vai Corinthians, que segue sem tomar nenhum gol sob o comando de Fernando Diniz e é a primeira vez que um inglês faz gol na Copa do Brasil. O que vocês acharam da atuação do Coringão e principalmente do Jesse Lingard? Bom, eu particularmente não gostei do jogo. Não gostei do jogo. Até que enfim a gente vai concordar em alguma coisa. Já estava preocupado aqui. Na realidade, no segundo tempo tá dando sono. Tá dando sono. Eu que voltei do México, tá dando sono, cansaço. Você sabe que o Fernando Diniz gostou mais do segundo tempo do que do primeiro. Ah, é? Ele falou na coletiva que gostou mais do segundo. Mas que joguinho, não dá. Um Corinthians, mesmo com os reservas, jogando com o time me desculpa, Barra.
Não dá para jogar do jeito que jogou, tinha que ter muito mais volume de jogo. Pelo que nós conhecemos do Diniz, um toque de bola com mais velocidade, Mas você acha com que chegada, com chances. Já daria para implementar isso? Dá, até porque não teve chances de gol no primeiro tempo. Não teve chance de gol. Agora, eu vou também dar o braço a torcer aqui, Salazar, pro Pedro Raul. Fez assistência. Pô, não precisa fazer essa cara. Não, deu ali a cabeçada ali? Foi assistência, foi assistência. E aí o gol do Jesse. Do Jesse, Lingard, né? É lógico que é um jogador experiente, é um jogador que... Pra ele é importante pra também ele é importante gol, né, nesse momento. Bateu bem na bola. Normalmente, um lance desse, você chapa, ele bateu de peito de pé. Então, é muito importante esse momento do Jesse Lingard com o novo treinador, dando oportunidades. A questão para mim é que foi assim uma enorme perda de oportunidade para boa parte desse elenco. O Fernando Diniz pela primeira vez rodou o grupo, utilizou muitos reservas, como a gente chama, né? Muitos jogadores que ficam normalmente no banco de reservas e os caras não souberam aproveitar. Para mim o resumo é esse, não souberam aproveitar, praticamente todos muito mal, abaixo da média mesmo, assim, o Corinthians com muita dificuldade. E mais do que isso, por exemplo, o Jesse Lingard pegou bem na bola, marcou um bonito gol, mas só. Errou praticamente tudo que tentou no restante da partida em relação a passes, dribles, cruzamentos. É uma partida muito, muito ruim, muito fraca dele também. Até ele que marcou o gol teve uma atuação também bem ruim. E o ponto que fica, tudo bem, na defesa, nenhum gol tomado, como bem lembrou aqui a Michele, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, tudo bem. Esse é o ponto positivo, mas a dificuldade na criação e nas finalizações continua muito grande. Eu até também percebi o que o Paulo comentou sobre cadê aquele toque de bola do Diniz. Ainda me parece um Corinthians muito mais com a cara do Dorival do que com a cara do Fernando Diniz. Sinto falta das tabelas, do agrupamento de jogadores, das criações que tem mais cara de Fernando Diniz. Matheus Pereira é um Corinthians com cara de Dorival Júnior. Matheus Pereira precisa de quantos jogos para mostrar o potencial dele? Só posso fazer um adendo. Caio César, que eu sempre falo aqui, para mim vai ser titular, é um cara de potencial. Foi o único que entrou bem ontem. O único jogador que entrou bem ontem foi o Caio César, mas precisa de uma sequência sem lesão. Bom, depois então eu quero a nota para esse início do Fernando Diniz com 3 vitórias e 2 empates de vocês dois, tá bom? Tá bom. Mas antes tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva, agora ao vivo com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. O sistema defensivo vem sendo o ponto forte nesse começo da era Diniz, já que não toma gol? Baliza 0 com o Diniz por enquanto. Baliza 0, não tomou gol até o momento. São 5 partidas, como você disse, 3 vitórias, 2 empates. Nenhum gol sofrido nesses jogos sob o comando do Fernando Diniz, que já são 5 partidas. Mas em compensação o ataque fez só 5 gols. Quer dizer, um número mais mediano em termos ofensivos. Mas para Fernando Diniz e para os professores atuais, defesa e ataque, não é só o ataque em si, nem a linha de 4 mais o volante quando se trata de defesa. É o sistema como um todo. Não é isso, professor? Mas é um número importante e o time está muito consciente. Eu acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não é os 4 defensores e o volante, é o time como um todo. E é a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, que todos têm que colaborar. E aqui está tendo uma entrega muito grande, que começa hoje com o Jesse e com o Pedro Raul, como foi com o Yuri e com o Garro nos outros jogos. O sistema como um todo. Então, o Fernando Diniz, dentro dessa filosofia, ele trabalha primeiro a defesa, chegou outro dia, valorizando esse sistema defensivo, dando confiança para a saída de bola, e depois ele vai aos poucos colocando o dedo dele na equipe, com o desenvolvimento do time do meio para frente. Michele. Tá certo. Bom, Paulo Sérgio e Salazar, qual nota vocês dão para esse início de trabalho do Fernando Diniz?
Não tem 2 empates, 3 vitórias. A gente pode separar 5 por jogos. disciplina? Eu Atuação e desempenho e resultados? Eu vou falar mais pelo ponto positivo aí de não ter tomado gol. Os resultados, né? Todo mundo tinha medo do Fernando lógico. Diniz, justamente por ele ter... Como que o Garrafa fala? Tic-tac, tic-tac. Vocês estão sentindo falta do tic-tac? E ele justamente não começou a fazer o tic-tac. Então, mas ele tá indo com calma, Paulo. Tá dando porque depois faz o preferência, tic-tac e toma gol. Tá dando preferência ao setor defensivo. Não é importante isso? Agora, tudo bem, você marcar faz parte do jogo. Agora, quando tem a bola, tem que jogar. Tem que trazer mais velocidade. E do meio campo pro ataque, não tá tendo essa velocidade. Tanto é que muitas vezes os jogadores do Corinthians hoje, Salazar, ficam sozinhos. Né? Então, os dois atacantes, né? Então você tem o Jesse Lingard, você tem o Pedro Raul. Aí não tem uma pessoa para ir na linha de fundo e cruzar a bola para esses jogadores. Então fica muito vulnerável. Então é muito pouco daquilo que nós esperamos. É lógico que hoje, se for para dar uma nota, eu vou dar 8. Pelos resultados, pelo aquilo que está acontecendo até agora. Agora, se nós observarmos a posição na tabela do brasileiro, não é boa. Então, também... E você também acha que o Corinthians tem que focar no brasileiro e não tanto na Copa do Brasil? Você e o Salazar? Porque, eu creio que tem que focar no brasileiro. Tem que focar no brasileiro, até porque o ano passado já não foi um ano muito bom para o Corinthians no brasileiro, focou nas outras competições. Ainda bem que ganhou a Copa do Brasil, mas de repente não vai ser a mesma coisa que foi ano passado em termos de Copa do Brasil. E não indo bem na Copa do Brasil e não indo bem no Campeonato Brasileiro, aí tem problema. O resultado de ontem, ele acaba sendo muito importante, apesar do Corinthians não ter jogado bem, como a gente tem relatado aqui, ele acaba sendo muito importante também por isso. O Corinthians precisa urgentemente, como prioridade, deixar essa zona de rebaixamento, né? Deixar essa zona na tabela de classificação. O jogo contra o Barra, na volta, aqui na Neoquímica Arena, ele vai acontecer imediatamente após o clássico contra o São Paulo e antes da viagem do Corinthians ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. Então o Corinthians vai ter a oportunidade de novo de rodar o elenco justamente no jogo contra o Barra entre esses dois desafios importantes de Campeonato Brasileiro. E como no Brasileirão o Corinthians vive essa dificuldade, tem que ser uma prioridade nesse momento. Vamos para o Parque São Jorge porque tem má notícia sobre o atacante Kaique. Silvestre, qual que é a situação do jogador? Muito triste, né? Principalmente para o garoto, o Kaique, atacante, que está há 2 anos o profissional do Timão, brigando por espaço, por oportunidades. Com a lesão do Memphis Depay, ele caiu nas graças do Fernando Diniz, foi o titular do Diniz nesses 5 jogos, chegou a fazer um gol, se não me falha a memória, e ontem, numa jogada boba lá na ressacada, acabou torcendo o tornozelo, foi substituído, teve que esperar um pouquinho o joelho desinchar para passar pelo exame de imagem e foi constatada uma lesão grave, a tal da LCA, ou do LCA, o ligamento cruzado anterior, ligamento rompido do joelho do garoto, vai passar por operação e precisará de muita calma, paciência, segurar a ansiedade, porque são meses e meses de fisioterapia. Tem jogador que volta em 6 meses, aqueles que voltam mais cedo, mas pode levar até 9, então ele praticamente perde a temporada. Enquanto isso, o Memphis Depay segue também em recuperação de uma lesão muscular, Michele, na coxa, na fisioterapia e não tem prazo para retornar. Que pena para o garoto Kaique. Puxa vida, que pena para o Kaique. E o Memphis, que você falou que tá focado numa coisa só, né? É a Copa do Mundo. Tá preocupado com a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, falar sobre o Estevão, o que aconteceu com o nosso jogador. Mas e a situação do Kaique? Cara, e o Kaique, assim, né? O Dorival chegou a utilizar, subiu o garoto e tal, mas não vinha dando oportunidade. O Fernando Diniz chega, coloca ele para jogar, ele responde, vai bem, vira titular do Corinthians e acontece uma situação dessa, uma pena, assim. Que o Kaique tem a cabeça no lugar para se manter firme, provavelmente só ajuda o Corinthians na próxima temporada. E uma pena, pensando do lado do Corinthians, é um problemaço. O Corinthians que está com problemas no ataque, o Corinthians que está no mercado atrás de um atacante, já não é de hoje, a gente informou isso aqui, se eu não estiver enganado, em fevereiro, que o Corinthians estava procurando no mercado um jogador de área, e nesse momento o Corinthians não tem ainda o Memphis Depay, agora
agora não vai ter mais o Kaique, também não tem nesse momento o Guinegão por lesão, então assim, o Caio César voltando agora, porque até então estava afastado, é um setor problemático do Corinthians que, além dos problemas dentro de campo, tem sofrido com essas questões das lesões, Paulo. Na realidade, o Kaique, ele tomou a posição do Memphis, porque ele estava usando o Garro, Yuri e colocando o Kaique para jogar um pouco mais aberto do lado esquerdo, uma posição diferente do Memphis. Quem joga ali é o Vitinho. É o Vitinho, quem entrou. Com o Dorival, a substituição era sempre o Vitinho. Então, a oportunidade era do Vitinho. Aí chega o novo treinador, começa a ver o Kaique de uma forma completamente diferente. Começa a ver ele como titular. 2 treinos. Começa a preparar. 2 treinos, colocou o Kaique Você pode titular. ver que o Vitinho já não tinha muita chance mais. Sim. E aí vem essa lesão, infelizmente, é muito triste pro garoto, mas agora, Vitinho, tá na hora de você também começar a mostrar o seu potencial de Flamengo, né? Até já. Fechamos o giro de repórteres com mais Corinthians. Silvestre, quais serão os julgamentos dessa semana no STJD? Sexta-feira, julgamento da Neoquímica Arena, porque o Corinthians perdeu o mando de campo depois dos acontecimentos no derby da Neoquímica Arena recente que ocorreu em Itaquera, e também de jogadores. A questão do estádio, o jogo de domingo contra o Vasco seria na Neoquímica, pode ser. Como o Corinthians tem que pagar essa punição, o Corinthians contesta o prazo, diz que não seria agora. Só que se não paga agora, vai ser obrigado a pagar no próximo jogo na Neoquímica no Brasileirão, que é dia 10 de maio contra o São Paulo. Apurei junto às bases jurídicas e também corintianas que o Corinthians está otimista em relação a pelo menos jogar domingo contra o Vasco com portões fechados na Casa do Povo. Essa é a tendência pela proximidade do julgamento em relação à data da partida contra o Vasco da Gama, que é no próximo domingo. O Corinthians vai tentar também reduzir a punição do Mateuzinho, que pegou 4, já cumpriu uma, deu soco, foi expulso. O Hugo Souza pegou 2 jogos, conseguiu efeito suspensivo, mas nem expulso foi. Reclamou da arbitragem na entrevista, para o tribunal ele acabou ofendendo a arbitragem. E o Alan será julgado na sexta-feira, porque o VAR detectou que houve ponto de contato das mãos do Alan com as partes íntimas, gesto obsceno lá no Maracanã. Se condenado, pode pegar até 6 partidas, Michele. Beleza, Silvestre. Diga, Salazar, sua expectativa. A gente já tem, entre aspas, jurisprudência sobre isso, né? O Abel Ferreira foi condenado pelo mesmo motivo. Espero que o tribunal tenha a mesma coerência. O Alan não tem do que reclamar, vamos aguardar. Agora, os demais, para mim, é um exagero absurdo. A punição do Mateuzinho, para mim, é extremamente exagerada e não vejo cabimento do Corinthians correr o risco de jogar fora de casa contra o São Paulo, em detrimento a jogar com o Vasco agora, com público, enfim, ou de qualquer maneira. Nem precisava, não tem cabimento. Nem precisava tudo isso daí, né? Até porque o que aconteceu lá no perto do vestiário lá não tem nada a ver com o Corinthians. Não. O mando foi pelo ato racista de uma torcedora contra o Carlos Miguel. Então, mas aí tem que punir o torcedor. Tem que punir o torcedor, não vai punir um clube, uma entidade no futebol, por causa... que no futebol é difícil. Tem umas coisas que é difícil entender, né? Então, isso vai muito do ser humano. Vou dar um exemplo. Só pararam de invadir o gramado quando o clube passou a perder os mandos, lembra disso? Que aí os próprios torcedores inibem essa questão. Infelizmente, no futebol é assim que funciona. Não sou a favor disso. Bom, pessoal, o Gazeta Esportiva, inclusive eles identificam se alguém faz alguma coisa. Ficam bravos. Mostrar quem é, não pronto, deixa, já tem a punição da pessoa, por que vai punir? Mas se não pega o clube, aí é difícil, Paulo Sérgio. A pessoa, quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. Bora lá, Fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel. Eu trago todas as notícias do Corinthians aqui pra atualizar vocês. Então, se você puder e quiser dar essa moral aí, faz menos de 2 meses que nós começamos o trabalho aqui, já estamos com 11 mil seguidores, você faz parte disso, então dá um like, se inscreve, o meu muito obrigado. Infelizmente saiu a notícia do Kaique, provavelmente pela lesão ele perde a temporada, tá, pessoal? Porque varia a recuperação de 6 a 1 ano aí, tá? Pelos dados e estatísticas, vai de cada jogador, de cada sistema, de cada atleta, que é único, né? Vamos torcer, ficar na torcida para que Kaique volte logo a vestir o manto do Timão. Infelizmente, né? Ele tinha crescido, né? Tava, cara, ganhando o espaço dele e aconteceu isso, mas
nada acontece por acaso, forças Kaique, volta logo aí pro timão, tá certo? Por isso a necessidade, né, de reforçar aí o ataque do Corinthians, a decisão, a questão do Memphis ainda é incerta, então tem muitas coisas aí que o Corinthians vai precisar rever no mercado de transferência no meio de ano. O nome do Vitor Sá me assusta um pouco, até o André Hernan trouxe um pouco mais cedo na ESPN em relação a ele. O que me irrita um pouco é porque é oportunidade de mercado, tá ligado? Não é um jogador que o Corinthians necessariamente quer, sabe? É uma oportunidade de mercado, ele vai ficar livre no mercado e aí o Corinthians sempre vai nessas, né? O Corinthians adota, mas o Corinthians tá quebrado. Eu sei que tá, velho, mas se você juntar aí as oportunidades de mercado que o Corinthians traz, né? O Charles, por exemplo, né? Quem contratou? Quem é o pai dessa criança aí, né? O Charles, o Vitinho, né? Não tô fritando aqui os caras, tá? Tô só falando do desempenho, mano, que não tem, é inevitável, né? O Vitinho, que veio como oportunidade de mercado. Quem mais veio como oportunidade de mercado? Acho que o Anrileri veio, mas o Anrileri ainda joga ainda, né? Mas é isso, mano. E aí, essa oportunidade de mercado não é necessariamente um cara bom, né? Um ponta de 32 anos. Será que faz sentido? Será que é um nome que realmente, né, o Coringão precisa? Eu quero saber de você. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se tem outro nome que te agrada, comenta aí, a gente analisa, busca e tenta trazer a informação pra vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Forte abraço, até o próximo vídeo de notícias do Corinthians aqui no canal Bora Lá Fiel. Se inscreve aí, beleza? Abraço e vai, Corinthians!